Opa, estamos ao vivo. Agora esperando as pessoas entrarem. Vamos chamar nossa convidada que está aguardando aí para a gente começar. Opa, temos o nosso primeiro espectador, Bernardo. Opa, Araci chegou também, Lô. Que bom, gente. Vi que a Araci colocou a solicitação. Vamos. Aceitei, tô aceitando. Deixa eu ver. Oi! Ai, que bom, Tudo bom, gente? Oi, tudo bom. Rafa! Como é que você tá? Tô ótima, e você? E Eu bem vocês? também, tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Também, tô muito obrigada pelo convite. Ai, Imagina. estou muito nervosa, mas acho que vai ser uma troca muito gostosa que a gente Não tem pode ter aqui problema. hoje. Vamos ter uma troca muito boa. Eu também tô nervosa, minha primeira live. Mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Você é uma pessoa muito especial. Oh, Então, você também, Rafa também. primeiramente, vamos te apresentar então para o pessoal que está entrando agora, quem não te conhece, deve ter alguns amigos seus aqui também. Mas, bom, se apresenta, fala quem é você, qual é o seu trabalho, o que que você faz na atuação. Então, gente, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu sou Araci Breckenfeld, sou atriz, sou de Fortaleza, Ceará, e moro no Rio há uns 11 anos. Me formei na Martins Pena, tenho formação também no Nós do Morro, e tenho um grupo de teatro chamado... Gente, eu super enquadrei aqui Ele o visor corta. para aparecer, mas é isso. Tem o grupo de teatro Carranca Coletivo, também participo de um grupo de teatro-dança, núcleo de dança para atores, e atualmente eu estou com um foco assim que está me satisfazendo muito, me realizando muito profissionalmente, que é o audiovisual, o cinema, mas com a origem e o pé sempre no teatro, nos palcos. Ah, que lindo. Deixa eu dar um recadinho só pro pessoal. A gente vai fazer um bate-papo aqui, a gente vai fazer algumas perguntas, vai conversar, e lá pro final a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, se vocês quiserem, tem um íconezinho aqui do lado de onde você adiciona comentário, que é um balãozinho com uma interrogação. Quem quiser deixar alguma pergunta, aí lá no final da live a gente solta umas perguntas para se responder, tá bom? Então, tá bom? Então, vamos Beleza. lá. Ou então até, Rafa, Oi? até comentários, assim, né? Ah, Se eu sim, falar sim. alguma coisa da minha vida que remeter a alguma situação, alguma experiência que alguém já passou também, vamos compartilhando experiências. Isso, com certeza. É isso. Com certeza. Então, Araci, primeira coisa, como é que foi esse processo de você querer ser atriz? Né? Conta um pouquinho como que foi isso, assim. Quais são suas motivações? Então, eu acho que querer ser atriz. Gente, é muito difícil a gente afirmar isso, assim, eu quero ser atriz. Porque o mundo, a sociedade, o mercado, as contas vão sempre te questionando isso, né? Mas existe o que a gente chama de necessidade, de desejo, né? De tipo, tem aquele vídeo muito interessante da Fernanda Montenegro que perguntam para ela qual é a dica que você dá para quem quer ser atriz. Desista. Desista, vai fazer qualquer outra coisa, se vira, esquece da atuação, e aí, se isso realmente te enlouquecer, aí você volta. Então, acho que existe de fato essa necessidade, essa missão, essa algo que me realiza profundamente. Que eu digo assim, quando eu tô no palco, e felizmente eu senti isso recentemente com Nabila,
eu tô ali antes de entrar na roda, acho que a Diana tá por aqui até, também integrante do grupo e também do elenco do Nabila. Nabila, gente, é o espetáculo de teatro do meu grupo, Carranca Coletivo, o nosso primeiro espetáculo autoral, que a gente já viajou com ele, já fez algumas apresentações. E aí, quando eu tô assim, agora que a gente fez a temporada em Ipanema, quando a gente tá numa roda pra dar aquele merda, eu digo assim, gente, eu vivo pra isso, sabe? Eu acho que a gente, artista, ou em qualquer função dentro da arte, mesmo não sendo artista, sendo produtor, desenvolvendo outra função, é a gente encontrar esse desejo de dizer assim, meu Deus, eu tô aqui para isso, sabe? Então, assim, ter essa consciência do querer ser atriz foi um processo muito longo para mim. Mas eu posso dizer que eu comecei quando criança. Eu fazia muito bugão, eu falo muito com as mãos, né? Eu tenho esses olhos pequenos. E aí eu fazia muito mugango quando era criança. Mugango, gente, não sei se você entende, Rafa, o que é mugango? Não. Mugango é tipo uma pessoa que faz muito caretas, caras e bocas. E aí, quando eu era criança, já muito expressiva, a minha mãe dizia assim, menina, para de fazer mugango, senão eu vou te colocar no teatro. Eu acho que deu certo. Essa muganguice minha. E na época que eu estudava, no meu colégio, tinha teatro dentro da grade curricular. E logo depois, no ano seguinte, dava a opção de você continuar o teatro como atividade extracurricular. Daí eu ressalto a importância da formação artística, né, da formação das artes, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino infantil, para que, de fato, a gente possa ter esse lado despertado em nós, mesmo que a gente não siga essa carreira no futuro, mas que a gente tenha sempre esse contato. E aí, quando eu terminei e aí sempre fazendo curso, fazendo peça, quando eu terminei o ensino médio, que era para escolher a faculdade, aí eu disse assim, poxa, teatro não dá dinheiro, né? Então, tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Fazer psicologia. Eu fiz psicologia, mas sempre numa crise infinita. Psicologia, teatro, teatro, psicologia, psicologia, teatro. E aí, quando eu ficava só na psicologia, eu entrava em crise existencial. E quando eu fazia alguma peça, entrava em algum processo, eu me lascava na faculdade. Porque eu abandonava a psicologia. E sempre nessa relação muito dicotômica, assim, sabe? Uma coisa ou outra. Sempre trocando nessa troca. E quando eu terminei psicologia, eu disse assim, eu queria fazer psicologia jurídica e terapia familiar e não tinha esse Fortaleza ainda. E aí o Rio tinha 2 cursos muito bons. Aí passei na pós da UERJ, psicologia jurídica, vim para cá, fiz formação em terapia familiar no Instituto Nous. E quando terminei esses cursos, eu disse assim, eu ia ficar só 6 meses aqui, né? Já tinha 3 anos que eu estava aqui no Rio. Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Do mesmo jeito que eu me dediquei profundamente à psicologia, eu acho que agora é um momento para me dedicar plenamente ao teatro. Vou viver essa experiência de ser estudante profissional. E aí, gente, eu quero fazer um adendo importantíssimo, assim, que vai do primeiro segundo dessa live até o último segundo dessa live. Eu sempre vou falar no lugar de mulher branca, de classe média, privilegiada. O meu primeiro contato com o teatro foi dentro de uma escola privada. Né? Esse momento que eu vivi, que eu disse assim, ai meu Deus, será que agora eu posso viver só de teatro? Eu conversei com os meus pais, minha mãe tá aqui, ó, mamãezinha linda, te amo. E a minha mãe e o meu pai me deram todo o apoio, toda a segurança financeira para me manter aqui no Rio, uma cidade muito cara. Então, só fazer esse adendo, esse detalhe gigantesco, que tudo que eu falar aqui, eu vou falar, enfim, das minhas experiências, do que eu caminhei, do que eu errei, mas sempre nesse meu lugar de privilégio. Acho bem importante ressaltar isso. E daí vivi esse momento de tentar Martins Pena. Entrei na Martins e aí foi, assim, também já estava no Nós do Morro. Então eu posso dizer que esse querer ser atriz, Ana, eu tenho 36 anos. Estou há 11 anos aqui no Rio. Esse querer ser atriz é uma construção
todos os dias. Todos os dias eu acordo e digo assim, eu quero ser atriz. E pelo fato de eu ser psicóloga também, ter uma outra profissão, sempre tem uma coisinha assim que puxa, de tipo, será mesmo? Será? Porque às vezes acaba que uma profissão te dá mais possibilidades do que outra, mas é o teu desejo, é você se conectar com o teu desejo o tempo todo, conhecer quem você é, o que você realmente quer, para você afirmar esse quero ser atriz todos os dias. Sim, e é legal você falar isso porque já dá gancho para um próximo assunto que eu queria entrar aqui com você, que é exatamente, você tem duas profissões, né? Você é psicóloga e você também é atriz. E como que você relaciona... obviamente a psicologia deve agregar muito no seu trabalho, né? Principalmente quando você pensa em aprofundar os personagens, pensar em passado, acho que isso deve agregar muito. Mas como que você utiliza, assim, na prática, as duas profissões em conjunto? Como eu já até falei aqui, acho que por um bom tempo eu tive a psicologia e o teatro em conflito. Como se eu dissesse assim, enquanto eu for psicóloga, eu não sou verdadeiramente atriz. Ou se eu me jogar como atriz, eu vou perder os benefícios que a psicologia me dá. E eu hoje consigo, isso é sempre uma questão dentro de mim, mas hoje eu sinto que eu já caminhei num processo com terapia, com autoconhecimento, para que essas duas áreas na minha vida elas possam se comungar e uma ser recurso para a outra. Eu como atriz, me ajuda. Às vezes a gente sempre pensa, né, que a psicologia ajuda a gente na atuação, porque, enfim, a gente entende da psique humana, a gente está em contato com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, com a vulnerabilidade. Mas o ser atriz também me ajuda muito como psicóloga. Eu, por exemplo, no Setembro Amarelo agora, eu organizei, né, participei da organização de uma campanha dentro do meu trabalho e que muito do que eu fiz ali como organizadora de evento, como organizadora de um projeto, eu aprendi muito na minha experiência de produção cultural, com as peças dentro da Martins, com a minha experiência na UERJ de gestão cultural, lá na divisão de teatros da UERJ. Então, de fato, se a gente tiver um coração tranquilo, e como eu falei, né, a questão do desejo, a gente está sempre conectada, sempre voltando, resgatando o nosso desejo, dá para equilibrar, né? Dá para uma coisa alimentar a outra. E aí, hoje, eu consigo ver que a psicologia não atrapalha a minha atuação. Ela é um recurso, né? Tanto técnico, como você falou, né? Que você acaba que você consegue trazer o conhecimento da psicologia também para a atuação, mas também em termos logísticos, né? Eu trabalhando todo mês com psicologia, eu consigo me dar um pouco mais de segurança financeira para que eu possa desenvolver os meus trabalhos como atriz, para que eu possa investir num curso, investir no material e por aí vai. É muito bom a gente entender que hoje em dia não tem mais isso de ser uma coisa ou outra. Você pode ser as duas coisas, você pode ser 3, 4, 5 mil coisas. E isso é a minha realidade hoje. Amanhã pode ser outra coisa, né? Então a gente está sempre aberto para o que o mundo quer dar para a gente e para o que a gente quer dar para o mundo. Sim, e é legal isso porque às vezes as pessoas pensam, porque eu quero ser ator, atriz e vou só trabalhar com isso. Mas às vezes não, muitas vezes a gente vê grandes atores que têm ou outras profissões também, ou outros empreendimentos. Então, pô, sei lá, Bruno Gagliasso, ele tem pousada em Fernando de Noronha. Tem vários artistas assim que eles têm outras profissões, empresas, porque mesmo esses grandes artistas que estão no mercado, eles não têm total segurança de que vão a vida inteira trabalhar com a arte, porque a gente vive num país muito complicado, né, em relação a isso. A cultura é muito desvalorizada. Então, eu acho que a gente coloca como um bicho de sete cabeças ter uma outra profissão. Mas a gente tem que ver como que isso pode agregar no nosso trabalho, porque se grandes artistas também têm essa outra segurança, vamos acalmar o coração, que a gente consegue também conciliar, né? A gente consegue fazer outras coisas e seguir na carreira de atuação, né? Exatamente. E... Não, e esses dias eu descobri. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar, pode falar.
Esses dias eu descobri que eu acho que é o Marcos Palmeira que vende queijo. Gente, eu fiquei assim, poxa, se o Marcos Palmeira vende queijo, quem sou eu para não ter outra profissão? Eu, hein? Exatamente. A gente se impõe, às vezes, Rafa, num ideal de que a gente vai ter um contrato por 30 anos, um contrato vitalício em uma grande emissora, em uma grande empresa, e nossa vida estará resolvida. Não é bem assim, né? A gente vive uma carreira que ela é muito fluida, ela não tem essa estabilidade tão fixa quanto as outras profissões. E eu acho que eu me espelho muito, assim, quando eu vejo grandes nomes, pessoas famosas mesmo, né? Que já estão há muito tempo no mercado, estão extremamente bem colocados no mercado e desenvolvem outras funções, eu digo assim, ah, bom, então acho que tá tranquilo. Exatamente. E, e a gente saber que é isso, assim, a gente pode ser várias coisas, sabe? Não criar eu tenho. Eu falo isso, mas assim, no fundo, lá no fundo, eu ainda tenho um certo conflito dentro de mim, ou umas fantasias, uns fantasmas, do tipo assim, poxa, mas no dia que eu me dedicar plenamente à carreira artística, tiver só isso na minha vida, será que tudo vai acontecer? E aí, uma vez, fazendo um curso, dentro do banheiro, assim, intervalo para fazer xixi, aí a minha colega disse assim, pô, assim, não cai nessa não, porque assim, eu vejo pessoas que estão aí, abandonam o emprego e as coisas não acontecem. Não é porque você vai sair do seu emprego fixo ali, que te dá uma segurança, que às vezes te dá um recurso para você continuar na carreira. Não vai ser saindo desse trabalho que agora, ó, pronto, tudo vai acontecer na sua vida. Não, às vezes exige tempo, né? Exige mesmo uma vida, uma carreira. Você ser feliz hoje e não ficar achando que, ó, não, lá na frente, quando. E um dia desse também, conversando com um colega de um curso, ele falou: não, pô, é isso. Sabe, todo mundo desenvolve outros trabalhos. Ele estava saindo do curso para ir. Ele já é ator, muito bem colocado no mercado, faz série, etc. Ele não tem que ir para a reunião porque tem um evento aí que eu estou organizando e etc. Então, a gente tirar um pouco esse romantismo, essa idealização de que, nossa, quando eu me dedicar 100%, agora as coisas vão acontecer. Não, as coisas já estão acontecendo. Calma, relaxa, sabe? Já tá rolando, já tá rolando. Sim. E falar em fazer as coisas acontecerem, queria entrar um pouquinho mais no assunto de autoprodução, porque você faz parte de um coletivo, e não é todo ator que valoriza isso, né? Tem muitos atores aí, novinhos, que começam nessa área achando que vão ser estrelas da TV, do cinema, mas como que a gente consegue autoproduzir a nossa própria carreira, né? Eu acho que você é um grande exemplo disso, participando de um coletivo de teatro e desenvolvendo os seus próprios projetos, né? Como que é esse processo para você? Como que foi o início? Você fez parte do início do coletivo ou você entrou depois? Como é que foi esse processo? Sim, nossa, para falar de coletivo, de novo, né? O Carranca, gente, ai, é o meu chão, são as minhas raízes, é o meu pertencimento, é onde eu me conecto com o que eu desejo, com o que eu quero na minha vida, com essa missão social de fazer arte, de fazer cultura, de ser uma trabalhadora, né, enfim, de ser uma trabalhadora, de estar a serviço da cultura. O Carranca me dá muito isso. E o Carranca surgiu como? Surgiu a partir da nossa turma da Martins Pena. A Báfica está aqui também, eu vi a Diana, vi a Báfica, são integrantes também do Carranca Coletivo. Nós nos formamos na Martins e a turma toda se uniu, porque logo depois... Isso, sim, o Carranca Coletivo! E logo depois, a nossa peça de formatura, a gente fez textos do Jobilac. Ah, E, que legal. assim, sem falsa modéstia, gente, a gente é um elenco muito bacana, tá? Assim, Esse que eu muito vi é bom. muito bom.
E a gente com textos do Jobilac, com a direção do Roberto Lima, do Gama, e com o nosso grupo, com a nossa produção, que a gente na Martins, a gente já ia trabalhando produção ao longo dos semestres, isso deu muita força para a gente continuar depois da Martins, né? Não que a gente seja um grupo perfeito, sem defeitos, né? A gente já teve muitos conflitos, já teve muitas dificuldades, mas a gente conseguiu resistir, estamos resistindo até hoje, né? Depois dessa peça que a gente conseguiu rodar, a gente passou em muito festival, a gente rodou muito, a gente fez 2 temporadas aqui, 3 temporadas no Rio, e logo depois que a gente se formou, que a gente apresentou na Martins Pera, a gente foi fazer uma temporada em São Paulo, no cemitério de automóveis. Então, isso deu pra gente, assim, uma experiência de produção. Imagina que é um grupo recém-formado, numa escola, a maioria era até, o pessoal era mais novo do que eu, e a gente diz, não, é isso, a gente vai se debandar para São Paulo todo fim de semana por um mês e vamos apresentar a peça. E a gente foi com a cara e com a coragem, assim, sem patrocínio, sem nada, fazendo caixinha de cantina na escola. A gente levantou a peça com o apoio da FETEC, e isso proporcionou a gente a ir para São Paulo e passar em festivais, e a gente começou a inscrever em editais, em festivais. Isso foi dando essa experiência que a gente tem ela até hoje, né? Nossa temporada agora de Maricá e o Teatro Ipanema foi de um edital que a gente passou, que a gente que inscreve. Então, eu estou desde o início do coletivo, né? O coletivo surgiu com essa peça de formatura. Logo depois que a gente se formou, a gente montou o coletivo e a gente já fez esquete, já participamos de festival de esquete, depois fizemos algumas leituras dramatizadas, aí montamos o Nabila, uma peça autoral. Gente, vocês, pelo amor de Deus, vejam o Nabila, tá bom? Já já a gente volta, se Deus quiser, se os deuses quiserem, a gente vai voltar com o Nabila, e eu espero muito ter vocês lá na plateia. A Nabila é uma peça muito fofa, com muito afeto, que fala sobre as mulheres que habitam em nós. E é uma peça, felizmente, bastante premiada. Tem direção da Fernanda Báfica, que está aqui, do Juraci de Oliveira, texto da Fernanda Báfica e do Gabriel Aquino. E no elenco estamos nós do Carranca. E foi uma peça autoral que a gente disse, não, vamos agora falar algo que a gente quer falar mesmo. E a gente partiu dessa ancestralidade feminina, essas mulheres que nos habitam, esse amor de mãe, amor de avó, amor de tia. E aí a gente já ganhou 9 prêmios, já fizemos algumas apresentações fora do Rio, temporadas, e a gente continua, estamos aí aguardando alguns editais. Vai vir mais edital próximo ano também, né, gente? Estão falando de autoprodução, é isso, vamos nos jogar nos editais que vão vir aí em 2023. 2023 vai ser um ano lindo, tá, gente? Vai ser um ano lindo, L de lindo. Lindo! Peraí aqui, lindo, 2023, lindíssimo. E aí, aproveitem, né? Falando de autoprodução, é a gente se fazer, a gente se jogar, se inscrever nesses editais, Aldir Blanc, vai vir aí muitos editais próximo ano, ficar sempre atento, né? Seguir os perfis no Instagram, sites que estão sempre anunciando esses editais para a gente ficar ligado nos prazos de inscrição. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi tudo, Grafitia. Gente, pegando o gancho aqui, assistam Nabila assim que a peça voltar em cartaz. Quando voltar, me avisa, Araci, que eu ajudo a divulgar também. Boto todo mundo para assistir, porque realmente é um trabalho muito sensível, sair tocada do teatro. É uma peça que a gente tá no palco, a gente se conecta com cada cena que acontece. É muito emocionante e eu recomendo assim para todo mundo assistir, todo mundo ver mesmo. Obrigada, Rafa. Só respondendo a Rose aqui, Rose, não, a peça já estreou, né? Ela estreou em 2018. A gente foi fruto de um edital de pauta da Funarge, e a gente também fez temporada no Armando Gonzaga, também fruto de edital. Voltamos agora pós-pandemia. Na pandemia, a gente fez uma peça online e uma cena online, e agora, pós-pandemia, voltamos presencialmente com o Nabila e ficamos em cartaz no Teatro Ipanema e fizemos a apresentação em Maricá sábado agora. Eu tô aqui, assim, ainda já morrendo de saudade, louca para pisar no palco de novo.
Diana, que está no elenco também, está aqui com a gente. E é isso, a gente vai se produzindo. Então, a Báfica no Nabila, ela é diretora e é co-diretora, co-dramaturga. Eu estou dando sempre a força na produção. E aí tem o Thiago, que é design. Diana também dando a força na produção. A Nath não pôde estar no elenco, mas entrou para a luz. Então, a gente vai estimulando essas capacidades, essas habilidades individuais para o grupo realmente ter essa sustentabilidade, né? Sim, é muito importante, né? Os atores não só atuarem, mas também desempenharem outros papéis na produção, porque a gente faz com que a nossa carreira saia da estagnação e a gente coloque a mão na massa, faça pela gente, né? Acho muito importante isso. Acho que atualmente a autoprodução é a coisa mais importante para os atores, além de, claro, estudar muito para saber interpretar. Mas a gente tem que se produzir, porque a gente não pode ficar esperando o mercado aparecer, um teste do nada surgir, isso não acontece. Não, e E até. Hum. pode falar, pode falar. Não, eu queria dizer que assim, até quando bater um teste para você, você vai ter que produzir o seu teste, porque hoje em dia é muito self-tape. Então, assim, nossa, eu boto minha casa de cabeça para baixo aqui quando é self-tape, porque você tem que mudar, você tem que fazer um cenário, você tem que pensar no figurino, numa maquiagem, numa caracterização. Então, mesmo se chegasse um teste assim do nada, que não chega, de qualquer forma você ia ter que produzir essa self-tape. Então, Sim. a gente vai estar sempre produzindo, sempre. Não tem saída, gente. É condição para a nossa profissão. Uhum. E falando nisso, vai lembrar que Araci está em um filme que está circulando aí o Brasil. Vamos ver se eu falo o nome certo. É Bem-vinda a Quixeramobim, é isso? Isso, acertou. Então conta um pouquinho de como foi esse processo, como que você entrou nesse filme, como que foi o teste, como que foi esse processo aí para você chegar aí no circuito nacional hoje? Então, Bem-vinda a Quixeramobim está em cartaz. No momento, ainda está só no Ceará e Pernambuco. A gente espera que possa expandir, algo que não depende do sucesso do filme, porque o sucesso do filme já aconteceu, assim, muitas salas lotadas. Hoje mesmo eu vi uma sala lotada. Eu fico aqui acompanhando do Rio, acompanhando as salas no Ceará. Hoje mesmo tinha uma sala lotada em plena quarta-feira. E esse filme é do Halder Gomes, diretor do Ceará. Um gênio, assim, do cinema. Ele também é diretor do Cine Hollywood 2, Os Parsas, Shaolin do Caraca, que Sertão. legal! Um dos diretores da série Cine Hollywood, que está agora passando na Globo, às terças à noite. Assista, gente. Quem perde terça à noite, corre pro Globoplay e vê lá, que é muito engraçado. Eu me divirto muito. E eu recebi a possibilidade de fazer esse teste para a personagem que eu tô, inclusive, a Amélia Lina. E aí eu recebi uma brifada, assim. Não, é uma mulher evangélica, mas que muito fervorosa dos valores dela, mas tem um momento no filme que ela dá uma despirocada e ela quer fazer uma exposição mais ousada, mais sensual nas redes sociais. Eu disse assim, tá bom, então. Então, como que a gente trabalha aí uma força religiosa e como que a gente trabalha também uma força sexual na mesma cena. E aí esse foi meu grande desafio. Aí o que aconteceu? Que eu acho que é uma oportunidade bacana de eu falar sobre a importância do estudo e da dedicação. Quando eu recebi a mensagem no WhatsApp, a ligação da produtora de elenco, eu disse assim, cara, pronto, é isso. Aí eu me enterro, assim, eu me tranco em casa, estudo desesperadamente. Como tinha essa coisa da pastora, do evangélico, eu comecei a assistir vários vídeos de YouTube. A gente estava na pandemia, isso foi 2020, tem 2 anos já. Então, comecei a assistir muito, assim, muitos vídeos de até encontrar uma pastora bem bacana, que aí eu me espelhei muito nela. E aí fui montando a cena e pedi uma força também, agradecer imensamente ao Magno Pontes e a Mariana Queiroz, que deram essa força para mim para fazer essa self-tape. Tá vendo que assim, é autoprodução, mas a gente está sempre em parceria. A gente sempre bom a gente estar contando com as pessoas.
E aí eu me dediquei muito, estudei muito, ensaiei muito, desesperadamente. E teve esse lance do figurino, eu montei o figurino, montei o cabelo, montei a maquiagem, aí veio o teste, aí depois veio, né, gente? É uma felicidade sem fim quando você recebe a confirmação de que você passou. E aí veio aquele momento, depois da alegria, veio aquele momento de tensão. Meu Deus, e agora? Vou fazer um filme. E aí vinham os nomes, assim, né? Halder Gomes, com a protagonista Monique Alfradique. E o filme é da Globo Filmes. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Quem vai ser? Aí a gente, né, se sabota, se questiona, se cobra, se duvida. Tem toda essa parte, tá, gente? Porque a gente às vezes quer falar das coisas boas, mas tem tudo que eu falar das coisas boas, tem tudo isso aí junto também, porque a gente não é só alegria, só vitória. E daí foi isso, assim, muita tensão, muito nervosismo, mas me preparei. Hoje em dia eu tenho estudo contínuo, né, no CT Treinamento de Atores, no método, então fiz coach na época para entender. Eu estava recentemente no curso, eu tinha começado em agosto de 2020, e a gente ia gravar em novembro, então era muito pouco tempo de conhecimento do método, as coisas super novas, que eu não tinha estudado, assim, objetivamente na Martins, nem curso nenhum. E daí estudei muito, 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 e gravar foi uma delícia, né, gente? Em plena pandemia, não existia nem vacina ainda, e aí com todos os protocolos, a gente criou uma bolha em Quixadá, no interior, no sertão central do Ceará, e a gente fiquei lá uns 15 dias, mais ou menos. Foi uma delícia, uma delícia. Assim, e ali eu vi, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso, sabe? É aqui que eu quero ficar, gente, pelo amor de Deus. Foi muito, muito, muito gostoso. E aí, 2 anos depois, agora o filme estreou. O elenco tá lindo, incrível, tá muito engraçado, assim. Eu fui em várias sessões no Ceará, fui na pré-estreia do Recife também, e a galera tá, tipo, se acabando, ó. Assisti o filme essa semana, muito bom. A galera tá se acabando de rir. E tem uma Muito legal. previsão, assim, para circular mais, para vir para o Rio ou não? Que a gente pode fazer alguma coisa para Não, ajudar? ajuda a gente a divulgar. Quem gostou, posta, marca a gente lá. Bem-vinda aqui, Xeramobim. A gente tem o perfil também do filme. Mas são coisas que dependem um pouco também da produtora, né? Tem questões aí de produção que, de fato, não depende. Assim, o filme realmente está um sucesso. Ficou por vários dias o primeiro mais vendido do Ceará. A gente está a segunda média por sala do Brasil inteiro. Imagina, a gente só no Ceará e Pernambuco, a gente é a segunda melhor média por sala do Brasil inteiro. 38 mil pessoas já assistiram, então assim, o filme tá incrível. E é só seguindo mesmo o sucesso do diretor Halder Gomes. Até falar uma coisa aqui também que eu acho bem bacana, que nesse processo Gente, o João nasceu na cidade de Xeramobim. Eu amo quando tem alguém de Xeramobim que vê o filme. Adoro. Falar que quando rolou a self-tape, gente, é muito pouco tempo, né? Quando eles pedem o teste, é muito pouco tempo. Você tem muito pouco tempo para estudar, para decorar o texto, para montar a cena, montar ali a tua ideia de cenário, de maquiagem, de figurino. E o que me ajudou muito foi porque eu já tinha visto tudo do Halder. Então, por isso que é muito importante a gente saber a estética, saber qual é a pegada da comédia. Eu acho que com certeza isso me ajudou muito, porque eu fui pensando assim, poxa, o que é a cara do filme? O filme vai ter cara de quê? Eu já fui mandando a self-tape em cima disso. Então é muito bom a gente ver cinema brasileiro, gente. Agora eu vou falar especificamente para os atores e atrizes, eu falo isso para todo mundo que respira, né? Para a gente ver cinema brasileiro. Mas para nós, atores e atrizes, é com quem a gente vai trabalhar. Como que a gente quer trabalhar, quer fazer novela, quer fazer filme, quer fazer série, quer fazer teatro, se a gente não vai ao cinema, não assiste série, não vai ao teatro? É com essas pessoas que a gente vai trabalhar. Então é importante a gente conhecer o trabalho da galera, sabe? Ficar Só atento isso, mesmo, assim. Né? Sim, eu costumo dizer muito, Araci, que
quanto mais a gente estimular o público, né, assistir, consumir produtos brasileiros, quanto mais a gente botar pessoas na sala de cinema, ou quanto mais pessoas verem séries brasileiras na TV, é mais recurso para a gente, porque quanto mais pessoas assistem, mais investimento tem, mais a indústria Uhum. cresce e mais trabalhos nós vamos ter. Então, a gente precisa estimular o cinema, a produção nacional. Porque quanto mais produção tiver, mais trabalho a gente vai ter enquanto artistas, enquanto produtores. Né? E esse mercado, se a gente transforma isso numa indústria, porque hoje a gente depende muito, tem uma parcela que depende de editais, tem uma parcela que ainda sobrevive com televisão, com streaming, né, do mercado como um todo. Mas eu sinto que a gente ainda pode crescer essa indústria muito, assim, muito, a ponto de não ser tão difícil assim entrar nesse mercado, que é um mercado disputado, né? Então a gente precisa valorizar muito o cinema nacional, a produção nacional. Sim, e tudo. O que acontece? Tudo é uma questão também de mercado, né? Custa muito caro. Então, as Sim. produtoras vão investir muita grana se elas tiverem um retorno. E quem que dá esse retorno? O público. Então, quando a Exatamente. gente paga um ingresso, quando a gente assiste, mesmo que seja no streaming, quando a gente assiste um produto nacional, a gente está endossando que esse produto é bom. Tipo, produtoras, Uhum. façam mais filmes nacionais, façam mais filmes regionais, filmes nordestinos, filmes cearenses, né? Explorem o norte do país, pelo amor de Deus, por favor, Sim. produtoras. Mas as produtoras, elas só vão entender isso quando a gente assistir, quando tiver É. público, quando a gente gerar engajamento, gerar envolvimento de público com essas obras. Por isso é muito importante, gente, a gente fazer um trabalho de cidadania até, assim, digo agora para todo o público, de uma forma geral, um trabalho de cidadania que a gente faz, porque até fiz um post hoje, assim, de uma cena do Bem-vindo a Quixeramobim, que é no Pau de Arara, que é uma cena engraçadíssima, e na foto tá ali, né? Quem você vê na tela são os atores. E aí, no carrossel, né, eu tirei uma outra foto da galera da maquinaria, da elétrica, e quem você não vê Ah, que que tá legal. fazendo aquela cena tão bem. Isso só Aham. tinha algumas pessoas, né, na foto, não tinha nem todo mundo. Então é toda Sim. uma indústria, toda uma cadeia econômica, inclusive o pipoqueiro que está lá sabe, na apresentação, no cinema, o pipoqueiro que está vendendo lá na entrada do cinema, ele também é beneficiado quando você vai ao cinema, quando você vai assistir a um filme. Então, é muita geração de emprego e renda, aqueles créditos lá no final que não acaba nunca, é isso, é trabalhador, trabalhadora da cultura, da arte, envolvida, e que depende, sim, de audiência, depende do público, para que mais produções aconteçam. Sim. Bom, eu queria agora ver algumas perguntinhas. Eu vi que tem duas aqui na caixinha de perguntas. Mas, gente, quem quiser Uhum. mandar perguntas, pode mandar na caixinha, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai seguindo, tá? Mas a primeira é da Ingrid Gonçalves. Tô assim, porque eu tô sem óculos, então tô meio apertando o olhinho um pouquinho. Mas qual o principal desafio hoje que vocês encontram para permanecer na área? Essa é a primeira pergunta. Qual o desafio que a gente encontra hoje? Eu acho que é a falta de política pública, gente. Não tem outra. Estamos vendo aí há 4 anos o que é isso. É um presidente que veta projetos que vão beneficiar toda uma indústria, toda uma classe artística que foi tão prejudicada durante a pandemia, que fomos os primeiros a parar, fomos os últimos a voltar. Então, eu acho que é muita falta de política pública, falta de cuidado mesmo com a área, de ter um projeto de cultura que entenda que a cultura é formação de sociedade, é formação de nação, não é só um entretenimento por entretenimento. Forma a nação, a cultura. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, são as políticas públicas. Editais, sim, mas editais ainda com um custo risível, assim, para você produzir uma obra, né? Aham. Então, eu acho que esse é nosso maior desafio no momento. É como a gente se virar, como a gente dá conta de continuar trabalhando, mesmo com um governo que
dá esse apoio, não dá esse incentivo. Exatamente. E a segunda perguntinha aqui é como foi construir a personagem de Nabila? Alô que perguntou. Ai, gente, que presente, né? Vamos lá no clichê, dizer que foi um presente que o Carranca deu para mim poder fazer Nabila. E Nabila me inspirei muito na minha avó. Minha avó, eu acompanhei, né, o processo de demência, né? Ela ficando mais idosa, né? Desenvolvendo sinais de demência. E sempre que eu ia a Fortaleza, eu ficava muito coladinha com ela, assim, queria aproveitar cada segundo com ela. Então, foi de certa forma um pouco natural, assim, para mim, porque eu já tinha uma vivência muito intensa com a minha avó, então ela já estava dentro de mim, então foi fácil trazê-la, né, como personagem. E tivemos também a consultoria artística da Michael Chekhov Brasil, que deu toda a orientação para a gente, consultoria com a Michael Chekhov, então a gente pôde trabalhar, fazer vários, a gente passou um ano de processo, né? Então foi muita sala de ensaio, muitos improvisos, muitos exercícios com a direção da Fernanda Baffi e do Juraci de Oliveira, e isso vai ajudando, né? O processo mesmo, que é um processo às vezes bem diferente do audiovisual, né? O audiovisual às vezes é muito mais rápido, e o teatro tem essa pegada mais artesanal. A gente teve um tempo que a gente se permitiu ter esse tempo de entender o que a gente queria falar, o que iria para esse texto, quem iria para essa cena, e isso tudo ajudou a construir a personagem. E aí agora, por falar em construção de personagem, com a entrada nos meus estudos, né, no método, voltar a fazer Nabila foi bem interessante, porque aí já trouxe uma outra camada de coisas que eu venho estudando há 2 anos. Então, eu acho que é isso, são os recursos que a gente vai, né, a maletinha lá de ferramentas que a gente vai enchendo e vai se beneficiando disso. Sim. Havia aqui nos comentários que a Roseli perguntou também, qual o conselho que você daria para quem quer viver de arte? Seja feliz hoje, hoje, porque na arte, a arte ela tem muito estereótipo de quero te ver no arquivo confidencial, né? Ah, você já fez alguma coisa na Globo? Tem muito esse estereótipo ainda. Ou então, você é blogueira? Quantos seguidores você tem? Então, infelizmente, o artista, o ator, a atriz, eu acho que tem uma profissão ainda não tão bem compreendida pela nossa sociedade. Então, acho que o mais importante é a gente ser feliz hoje, para a gente não ser contagiado, não ser contaminado pela expectativa do outro. Se você é artista, é porque você precisa disso. Gente, no país que a gente vive, se você é artista, é porque você precisa, você necessita. É uma necessidade existencial sua ser artista. Então, seja feliz hoje, né? Vá buscando hoje, vá nos estudos. Né? Estudar é muito importante. Vai estudando e vai sendo feliz. Eu lembro muito que eu sempre falava isso. Eu faço muitos cursos na Arte Fiore, que é uma escola de trabalho para a câmera, né? Você para atores e atrizes, atuação para a câmera. E sempre quando eu faço os cursos, eu falo assim, gente, eu quero ser feliz aqui, agora. E eu sou muito feliz quando eu faço os cursos lá. Né? Eu saio muito, mesmo que às vezes a avaliação não seja tão boa, porque no final tem avaliação de produtores de elenco, mesmo que não seja tão boa, eu digo, gente, eu vou ser feliz hoje. Eu vou ser feliz com o que eu tenho aqui, que é eu ter esse privilégio de estar aqui estudando, estar aqui aprendendo, de estar aqui com vocês. E aí esse curso, depois foi me trazendo outras coisas. Mas essas coisas que eu conquistei com o curso, elas vieram muito também porque eu fui feliz no curso, entende? A importância da gente focar no hoje, nas pequenas conquistas. A gente ir ver uma peça, a gente se preencher disso e pensar, poxa, isso se conecta com uma ideia que eu tenho. E aí pensar num projeto.
E aí esse projeto te nutrir artisticamente, né? Você ser feliz com esse projeto, não ser só feliz quando esse projeto estiver plenamente executado. Então, eu acho que a maior dica é a gente ser feliz agora, sabe? Pra gente não construir um ideal de quando chegar lá. Que chega lá o quê, meu povo? Sabe? A gente já tá chegando a cada segundo. Sabe? Você tá chegando agora, aqui nessa live, conversando aqui comigo, a gente trocando. A gente já tá chegando. Acho que é isso, assim. Aproveitando do meu sotaque nordestino, tem um trocadilho que eu adoro, que é felicidade. Felicidade. Né? A gente ter a fé, a gente ter a felicidade do dia hoje, com essa fé de que tá tudo bem, vamos lá, vamos conquistar as pequenas, vamos celebrar as pequenas vitórias, celebrar as pequenas conquistas. A gente é Muito artista lindo, e isso muito basta pra gente, sabe? Agora, sim, sem romantizar, né? Já falei aqui, já abri os asteriscos gigantescos sobre o meu lugar de privilégio, sobre o governo, né? A falta de investimento, a falta de financiamento. Mas a gente precisa também falar do amorzinho, da fé, do nosso lado emocional, da gente acreditar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente está conseguindo. É muito, muito lindo, cara. Tudo isso que você falou é isso. É isso. É E isso, é isso. deixa eu pegar uma última perguntinha aqui. Sobre produção pessoal, você usa alguma técnica específica para organizar o tempo? Digo, para encaixar tudo. Foi a Diana que perguntou. Sobre produção, o quê? Produção pessoal, acho que para administrar tudo que você faz. Ah, sim, como é que eu otimizo? Oi? Ah, eu não sei, não. Só vai fazendo. Mas sabe que tem uma coisa, eu vou dar um exemplo de hoje. Diana, vou dar um exemplo de hoje. Eu estava no meu trabalho de psicologia, saí para almoçar. E aí, quando eu saí para almoçar, eu fiz um post da live de hoje lá nos meus stories. E quando eu estava voltando, eu almocei fora, né? Quando eu estava voltando do restaurante para o meu trabalho, eu fiz um story chamando. E que eu não gostei. Só que eu tinha que entrar no trabalho. Então, assim, é isso. É melhor o feito, não é? Melhor o feito que o perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Então, quando você também tá ali, às vezes, muito imbuída de muitas coisas, a vida dá um jeito de você. Não, bora, vai. Mas também tem toda uma questão de organização que ajuda, de você, poxa, quais são as minhas prioridades? O que eu tenho para fazer hoje? Vamos colocar aqui na agenda o horário. Tem todos esses truquezinhos, esses recursos mais objetivos. Mas acho que tem uma coisa meio psicológica de você entender o que você quer e de você estabelecer essas prioridades e não ficar muito no perfeccionismo, porque se eu não tivesse que entrar no trabalho, talvez eu teria feito 20 stories, não teria gostado de nenhum e não iria postar. E como eu também não tive tempo para, tipo, cara, não vai dar para fazer outro e vai ter que ir assim mesmo sem eu gostar, preciso postar, que a live já é hoje, e aí foi. Eu acho que tem um pouco isso, né? Eu confesso que eu também fiz um videozinho. Eu gravei umas 30 vezes, Araci. Eu gravei umas 30 vezes, e mesmo assim eu não gostei, mas eu postei. Porque eu também não tenho, eu particularmente não tenho esse costume de falar para a câmera, né? Falar para o story, mas vou trabalhar isso. E a mesma coisa, eu fiz Sim, 30 vezes e postei um. a gente se cobra demais, né, gente? A gente se exige demais. E aí, que vacilo a gente ficar se comparando com as pessoas. Enfim, é tão bom quando a gente se descobre, se reconhece. O nosso trabalho é a gente mesmo, né? Quem é ator, quem é atriz, vai trabalhar com você. Então, é conhecer a sua profissão, é você se conhecer, é você se aceitar, é você entender o que pode ser diferente de você, o que você pode trazer de diferencial. Tem uma coisa que eu estava lembrando hoje. Sim, João Carlos, eu sou cearense, sou de Fortaleza. Minha família materna é de Santa Quitéria. Alô, Santa Quitéria.
Meu pai é da Paraíba. É, uma coisa que eu estava lembrando hoje é que nos cursos de câmera, às vezes eu tô aqui no monólogo, eu tô aqui, ó, fechando o olho, ó, porque eu não gosto do meu olho grande. E aí eu tô sempre assim, não, quando vier esse momento, calma, não, segura o olho, segura o olho. E aí sempre com essa vergonha do olho grande. E aí quando eu fui fazer Bem-vinda a Quixeramobim, que tinham muitas cenas, como eu sou coadjuvante, tem muitas cenas ali que eu tô de reação, que eu não tô com texto, que a narrativa não tá centrada em mim, eu só tô compondo ali a cena. E aí, em alguns momentos que eu fazia alguma reação, e aí vinha, não, tipo, pô, sustenta esse olho, cara, esse olho é muito bom. Olha, esse olho é bom. E aí, às vezes, é isso, a gente precisa do outro para validar algo que você não gosta, tanto que você, tipo. É isso assim que eu quero dizer. Às vezes tem algo que você mais repudia em você que vai ser o teu diferencial. Que vai ser a coisa que vai te destacar, sabe? E aí você tá ali, tipo, sofrendo, porque, ai meu Deus, eu sou assim, eu sou assado, e às vezes é o que vai. É a cereja do bolo, sabe? É o que vai despertar a atenção do teu perfil, falando de algo mais físico, né? Menina, o que E a gente estava agora, falando mais? Viajei aqui. mas é assim, é um papo. Mas assim, pra gente ir chegando na finalização, que eu acho que a gente não pode chegar a 1 hora, senão acho que corta a live. Mas, Mas não só passar os 10 minutos? Como assim? pois é. Se você puder dar uma dica, ou algumas dicas para atores que estão iniciando a carreira, que dica que você daria? Ah, eu acho que quem está iniciando a carreira tem que estudar. Tem que estudar, porque quem está com 30 anos de carreira vai estar estudando também, tem que estar estudando também. E quem está com 100 anos de carreira tem que estar estudando também. Então, para começar, tem que estudar. Tem que estudar. Até porque a gente. É isso, gente. Todas as profissões, tudo você precisa ter um conhecimento técnico. Você precisa desenvolver conhecimento, habilidade e atitude. Né? Isso são muitas horas de dedicação. Né? Não é só você fazer um curso, é você fazer um curso, mas você trabalhar também um autoconhecimento. Né? Não é você só trabalhar o autoconhecimento, se descobrir, mas é você ler também. Então, assim, estudo nesse sentido mais amplo mesmo. Porque ninguém vai começar uma carreira trabalhando. Ninguém. Pega aí qualquer profissão. Nenhuma profissão vai começar a carreira super trabalhando. As pessoas vão ter que estudar muito e vão ter que estudar. E pra gente, a gente estuda pro resto da vida. Assim. Eu não me vejo um dia só trabalhando sem estudar. Então, estuda, procura curso, tem cursos maravilhosos, gente. E aí, assim, façam recurso do Instagram aqui, do YouTube, que tem muitos vídeos. Eu posso até depois que a live ficar pronta, vou jogar uns arrobinhas até para que vocês possam seguir, buscar. Tem muitos professores, cursos que têm o seu perfil e que dão várias microaulas no Instagram. Então, vão lá, vão estudando, no YouTube também. Já dá para a gente ir tomando gosto, sabe? Sim, a própria Gol, a gente está sempre postando conteúdo de dicas para atores, né? Voltado para autoprodução, mas a gente já tem dica de self-tape aqui, dicas de livros de atuação, dicas de como fazer um demo reel. Então a gente sempre está dando algumas dicas mais voltadas, né, para o ator se produzir, né? Então a própria Gol tá soltando dicas aí, quem quiser também seguir. Seguir Se as nossas liga, dicas. galera! Segue agora o audiovisual, porque é isso, não adianta a gente só. No Artista Integral fala muito sobre isso. Não adianta a gente só atuar, a gente saber atuar, a gente tem que saber se produzir também, né? E a gente precisa também estudar, né? Ter esse tempo da produção, do estudo, para você se alimentar na tua técnica, mas você também trabalhar e você também se produzir. Então, isso é toda uma habilidade, gente. Assim, é toda uma habilidade que a gente precisa desenvolver, até de enquadramento, né? Enfim, Exatamente. São muitas coisas que eu vou dar várias dicas aqui. Então, é isso, esse estudo. E olha que coisa bacana, assim, de você poder estar no Instagram e às vezes estar, tipo, só vendo conteúdo, às vezes, que não vai te enriquecer. Então, assim, marca
a Gol Audiovisual como favorita, marca diretores, produtores de elenco, professores como favorito no teu Instagram, para ele já, o teu Instagram já ser um pouco mais direcionado para esses aprendizados. Exatamente. Assim, muito, muito, muito obrigada por estar aqui numa quarta-feira à noite com a gente. O papo foi super construtivo, super produtivo. Estou muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui com a gente, conversando, batendo esse papo gostoso. Acho que você tem muito a agregar, não só aqui, mas para o mundo. Acho que você tem muito a agregar. Seu trabalho é incrível. E estou muito feliz da gente ter batido esse papo aqui. Se quiser deixar uma palavrinha final, só uma coisinha, gente. Sigam a Araci, sigam o Carranca Coletivo, sigam a Gol também. E quem Sim. quiser ver, veja. Bem-vindo a Quixeramobim. Que vejam na Bila, vou estar divulgando aí sempre que tiver em cartaz, a próxima vez vou divulgar. Quem for do Rio, assista. Quem não for, quando a peça for para sua cidade, assista também. E é isso, gente. Muito obrigada, Araci. Se quiser finalizar aí, dando uma palavrinha legal para a audiência. Ah, gente, muito obrigada, God Visual, Rafa, Lília, muito obrigada, Lô, também, brigadíssima pelo convite. Confesso que fiquei super reticente, aí eu vou falar também uma outra coisinha, assim, de que a gente sempre acha que a gente não é capaz, ah, mas como vocês têm certeza disso? Vocês estão me chamando? Né? A gente sempre se coloca em dúvida, mas muito obrigada pelo convite, por eu ter saído da minha zona de conforto, né? Em estar aqui com vocês, em falar das minhas experiências. Muitíssimo obrigada pelo convite, amei. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui nesse tempinho com a gente, conversando, trocando. Podemos continuar conversando aqui nos comentários da live, vai ficar salvo, né? Ou então por direct, vamos conversando. E, gente, sucesso para vocês, porque sucesso é ser feliz. É ser feliz hoje. Ser feliz do jeito que você se identifica, que você se conhece, com os teus desejos, né? Bem no amor próprio mesmo. Sucesso para vocês. É isso. Muito obrigada a todo mundo que está aqui ainda. Live foi um sucesso. E boa noite a todos. Bom resto de semana. E bora trabalhar, gente. Bora se produzir. Bora, Beijo bora, pra vocês. bora. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Amei. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui para salvar um xizinho. Beijo. Encerrar vídeo.